galera do Áudio para a Igreja, tudo beleza, pessoal? Galera, hoje eu vim trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo quando entrei nessa era das lives, quando comecei a fazer lives, né? E essa situação que aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece também aí com vocês. A gente tem as falhas, os erros que são muito similares, são muito parecidos para quem está nesse início aí das lives, né? Essa mudança que teve no áudio, tá todo mundo agora fazendo lives. Então, pensando nisso, eu decidi trazer as 5 coisas que vocês aí, que aconteceram comigo, que provavelmente também aconteceram com vocês, que são os erros, as situações que acontecem, as dificuldades que a gente passa aí quando a gente se propõe a fazer uma live, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês algumas situações. Eu até montei um setzinho aqui para mostrar para vocês, porque tem algumas coisas que são bem visuais, então eu decidi montar aqui para vocês para mostrar. Então bora lá, pessoal, vou começar o vídeo, né? Então a primeira coisa que eu vejo que muitas pessoas erram, que muitas pessoas ou então assim dão pouco valor a isso, né? Ou então se esquecem, elas estão tão preocupadas com áudio, né? E acabam se esquecendo dessa parte que está lidando com lives, que é a internet. Você tem uma internet boa para você fazer uma live, você precisa medir isso, né? Você precisa considerar esse fator para quando você for fazer isso, for levar esse áudio que você está mixando aí para a internet, para a rede, você precisa ter uma internet de qualidade que consiga enviar esse sinal em tempo real para as pessoas, né? Então assim, eu vejo que as pessoas às vezes acham que a sua internet é muito boa por ficar assistindo um videozinho no YouTube, por ficar assistindo Netflix, por ficar olhando coisas sites na internet. Porém, pessoal, quando você vai para o stream, né, que faz lives, quando você vai fazer isso de forma simultânea, a quantidade de dados que trafegam ali são enormes, né? Então você precisa ter uma internet de qualidade para você não ter perca da sua imagem, você não ter perca do seu áudio, e isso ter uma qualidade excelente, satisfatória para as pessoas que vão estar assistindo lá o seu stream, né, a sua live. Então, para você que está aí na sua igreja, que tem uma conexão Wi-Fi aí que você utiliza para fazer suas lives, então uma coisa que você pode estar mudando aí é tentar colocar tudo isso para via cabo, né? Você utilizar um cabo de rede diretamente no computador, que você vai fazer esse envio de dados aí, que você vai utilizar para enviar essas informações. Eu recomendo que você utilize cabo, porque a gente sabe que o Wi-Fi, por melhor que seja a sua internet, né? Hoje a gente tem aí as conexões 5G que são bem mais rápidas, mas você precisa, acaba que tem perca também, né? Mesmo sendo um 5G, você tem uma perca de sinal aí nesse meio, você está suscetível também a falhas, a interrupções. E quando você tem um cabo ligado no seu computador, é muito rápida a comunicação, é muito direta, entendeu? Então assim, você está lá ligado totalmente dentro do seu a internet, diretamente aí no computador que você vai utilizar para fazer esse stream. Então você não tem essa perca de sinal, tá? Então um erro que aconteceu comigo também, né, que eu julgava a minha internet boa por outros motivos também, já tinha feito algumas lives, mas quando você vai colocar uma quantidade de informação desse tamanho para dentro da web, né, para a internet aí, você muda os parâmetros, né? Você precisa de uma internet com muito mais velocidade. Você acha que esses famosos que estão fazendo essas lives aí enormes, né, gigantes aí, com muitos recursos, você acha que esse pessoal aí, eles não têm um link dedicado, eles não têm uma internet excelente para fazer esse tipo de tráfego? Então, primeira dica que eu posso dar para vocês: não negligenciem essa parte da internet, levem isso muito a sério. Isso aí é o combustível, a gasolina para a sua live acontecer. Beleza, pessoal? Então, essa era a primeira dica que eu tinha para passar para vocês. A segunda dica, essa aqui acontece demais, né? Muitas pessoas tentaram. Esse erro aqui eu confesso que eu não cometi, porque eu já entendia muito do princípio do áudio, como é que funcionava. Mas algumas pessoas, elas teimam em utilizar dessa forma, né? Que é esse cabinho aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo, até eu vou mostrar o cabo completo, né? Tá até meio desmontado ele aqui, porque eu estava fazendo alguns testes aqui. E pessoal, aqui, ó, esse aqui é o conector que o pessoal comumente gosta de chamar aí de P3, né? Conector, deixa eu botar minha mão aqui atrás aqui para tocar no bicho, aí, ó. Tá? Muita gente gosta de chamar esse conector aqui P3, é
é um conector TRRS de 3,5 mm. Então assim, pessoal, com esse tipo de cabo, quando vocês vão fazer conexão com esse tipo de cabo aqui, primeiro que você vai ter que, se você for fazer ele, né, como eu vejo muitas pessoas aí, muda as pinagens de acordo com o que você vai utilizar no computador, se você vai utilizar no celular, altera muito a pinagem aqui dentro. E galera, isso aqui esse simples carinha aqui, isso aqui é uma fábrica de ruído, tá? Por todos os testes que eu fiz aqui, ou o áudio vinha saturando muito rápido, muito cedo, você não conseguia chegar num nível de qualidade de sinal que fosse satisfatório para mim, né? Para mim, eu tenho um senso crítico de áudio e assim, para mim dizer que tá bom, eu tenho alguns critérios que eu tenho que seguir para mim, né? Que eu estipulei. Então, com esse cabinho aqui, pessoal, ó, você não consegue chegar num áudio bom, você não consegue chegar num áudio com uma qualidade legal. Eu testei, tá? Tá aqui o cabo, tava testando aqui agora há pouco aqui no meu setup aqui com meus equipamentos. Então, quando você tem esse cabinho aqui, que ele não vira uma fábrica de ruídos, né? O sinal vai muito xoxo, o sinal não vai legal, entendeu? Ou então entra algum tipo de saturação no sinal, começa a distorção muito cedo. Sem contar, pessoal, que com esse cabinho aqui, se você ligar ele diretamente aí na portinha de entrada do seu celular aí, dependendo da quantidade de sinal e o quanto de tempo você vai ficar utilizando dessa forma, a chance de você danificar o seu aparelho é enorme, tá? Porque ele aí não foi preparado para receber um sinal, uma mix de uma saída de uma mesa. Eu não sei como é que você está utilizando aí na sua igreja ou na forma que você está utilizando aí, mas dessa forma aqui você vai ter algum tipo de problema. Eu tive problema em todas as simulações que eu fiz, tá? Eu não consegui tirar um áudio satisfatório por isso aqui, tá? Para mim, assim, eu diria que é totalmente obsoleto. É uma forma que as pessoas utilizam para fazer as lives aí, que eu não aprovo, eu não recomendo, tá? E dependendo da situação, você pode vir até mesmo a danificar o seu aparelho. Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar esses tipos de gambiarras aqui, né? Tem até alguns adaptadores aí, vou deixar aí na tela aí para vocês olharem, alguns adaptadores que o pessoal já compra feito, já compra pronto aí, né? Na internet, não precisa fabricar o cabinho aqui como eu fiz, mas o princípio é o mesmo de funcionamento, tá? Eu não recomendo, já disse mais uma vez, vou repetir, tá ficando redundante. Eu não recomendo, pessoal, que vocês utilizem esse tipo de conectores aqui para suas lives, porque a chance de dar errado é muito grande, tá? Então, esse foi uma segunda coisa que o pessoal que faz muito errado, né? Que eu já observei aí. É a minha percepção da situação, tá? Eu não sou o dono da verdade, é como eu experimentei e são as conclusões que eu tirei baseado nas minhas experiências, tá? Do que eu testei aqui. Olha que eu testei, vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, pessoal, esse aqui é o setup que eu montei aqui, que eu estou utilizando, tá? Vocês podem ver aí o setup que eu estou utilizando. Montei aqui um laboratório para mim, que é onde eu faço meus estudos, né? Todas as coisas que eu falo para vocês, eu coloco a prova aqui antes de passar para vocês. Então, eu testei esse cabinho aqui, ó. Testei esse tipo de conexão em mesa digital, testei em mesa analógica, testei na placa de áudio, testei em Macintosh, né? Que aqui eu tenho um computador da Apple aqui. Testei no Windows, eu tenho um notebook ali também. Então, assim, pessoal, não foi por falta de teste, tá? Eu testei tudo isso que eu tô dizendo pra vocês e eu não consegui chegar no resultado legal, tá? Então, assim, eu não quero parecer, às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas acham que a gente tá criticando simplesmente pelo ato de criticar, né? Mas não é, pessoal. Aqui eu tô falando realmente o que eu testei e o que eu acho, tá? Outra situação, o terceiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem aí, que esse eu cometi também, tá? Que é não fazer uma configuração correta do software para você fazer sua live. Pessoal, o software ele precisa ser configurado, ajustado de acordo com a sua internet, precisa ser configurado de acordo com a câmera que você está utilizando, a resolução dessa câmera, seja ela celular, seja uma câmera profissional. Então, assim, vocês precisam configurar de acordo com o que vocês estão utilizando, tá? Você precisa configurar de acordo com a configuração do seu computador. Se você está utilizando um computador potente, se você está utilizando um computador mais simples, depende muito da velocidade e qualidade da sua internet, porque às vezes a internet é muito rápida, mas ela é instável.
ou às vezes ela é muito estável, mas porém ela tem uma velocidade muito baixa. Então você precisa configurar o seu software para isso, tá? Só mostrar para vocês aqui, mais ou menos para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui, tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, o meu OBS. Vou mostrar aqui para vocês o OBS, que é um dos softwares que a gente usa para streaming, né? Tem aí o vMix, tem alguns outros, mas esse aqui é o que eu costumo mais usar, porque aqui a gente não tem a desculpa de alguém usar um software pirata, ou então usar um software que é, sei lá, alguma adaptação, craqueada, alguma coisa, né? Aqui é um software freeware, né? Ou seja, ele é livre, ele é gratuito, então você pode baixar ele aí gratuitamente para o seu computador. Porém, quando você vem aqui, ó, não é simplesmente você chegar e começar a operar. Você precisa saber fazer esse tipo de ajuste aqui de string, como é que você faz para linkar. Você precisa aqui configurar, ó, principalmente essa área aqui de saída aqui do seu computador, ó, que é quando você vai configurar, ó, os tipos na transmissão, o que você vai utilizar. Entendeu, pessoal? Então tem também o sinal de áudio, o sinal de vídeo. Então vocês precisam configurar isso de acordo com essa série de coisas que vocês têm na mão. Vocês precisam entender qual é a velocidade da sua internet para você configurar lá a quantidade de bitrate que você vai configurar no seu software. Você precisa entender quanto maior a resolução que você enviar, menor vai ser a qualidade, maior vai ser a quantidade de taxa que você vai precisar de internet. Então você precisa configurar isso para o seu software, tá? Você precisa entender, primeiro, que você vai usar, o quanto que isso, por exemplo, uma câmera de Full HD, quanto diz que isso gera de demanda da minha internet. Mandar um áudio, se bem que o áudio assim não é tão problemático, tá? Mas quanto que eu estou enviando, o tamanho do sinal que eu estou enviando, entendeu? Então tudo isso faz diferença. Você precisa configurar seu software para ele rodar liso, né? Para ele não rodar travando, com nenhum tipo de limitação. E aí você tem aquelas lives que ficam robóticas assim, né? O cara fica se mexendo assim em etapas, parecendo um robô, né? Então, para você ter uma live mais fluida de movimentos, você ter um áudio legal, uma qualidade de sinal boa, às vezes você precisa diminuir um pouco a qualidade para você diminuir esse efeito robótico, né? Então, tudo isso você precisa entender. Então, aprenda a configurar o seu software de acordo com os equipamentos que você está utilizando, tá? A internet, câmera, áudio, tudo isso, aprenda a configurar da forma correta. Uma outra coisa que muitas pessoas reclamam para mim na internet, muita gente fala para mim, a questão que o áudio que ele escuta na mesa não é tão, o áudio da live não é tão legal igual a referência que ele está tendo na mesa. E isso acontece demais com as pessoas que falam: poxa, eu fiz uma mix tão legal, estava saindo no meu PA de uma forma excelente, mas na minha mix, lá na minha live, não estava saindo boa, o áudio não estava legal, a guitarra ficou baixa, a bateria não saiu legal, o teclado, a voz do cantor não estava tão alta. Então, pessoal, vocês precisam entender que vocês estão fazendo uma mix paralela, tá? Se a sua referência, no caso o seu PA, ou a sua caixa de som que está aí na sua igreja, ou o seu fone de ouvido, ele não for uma referência muito próximo do que está realmente acontecendo lá dentro da web, você vai ter problema. Você precisa criar uma referência de uma mixagem para a sua web, né? Para a internet, para a sua live. Então você precisa fazer o quê? Você precisa testar isso, você precisa fazer simulações na live, escuta, mixa, bota uma música, vai alterando, vai mexendo. Você precisa ter isso na mão. Você precisa considerar esses tipos de sinais diferentes, tá? Então, por exemplo, o seu PA, ele tem uma resposta de frequência, que às vezes você pode ter algumas perdas, alguns cancelamentos. Ele é mais eficiente, uma faixa de frequência. E na web, lá o som vai muito próximo do que é o real, né? Vai muito próximo do puro. Eu já fiz alguns testes, coloquei um ruído rosa para me ver na internet, e as alterações que eu possuí lá, que eu tive fazendo uma análise na internet, ouvindo esse áudio, esse retorno do áudio, né? As mudanças que eu tive foram muito poucas, né? Foram poucas. Então, assim, a internet, quando você vai mandar uma live, por exemplo, para o YouTube, eu descobri que o YouTube não mexe praticamente nada no seu sinal.
Do jeito que você está enviando esse sinal, é o jeito que ele vai ser, vai chegar lá na casa da pessoa, no aparelho de TV da pessoa, ou no som, no equipamento de som que a pessoa está ligado lá para ouvir a sua live. Então assim, o YouTube eu não percebi nenhuma grande perda significativa, nem nenhuma faixa de frequência, é como se fosse mesmo plano. Ele respeita muito o tipo de mixagem que você está enviando lá para dentro dele, tá? Então é uma coisa que eu pude perceber, né? Então como é que eu faço aqui para me ter uma boa referência? Então eu simulo algumas situações que vão para a internet. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então como é que eu faço aqui, pessoal? Muita gente gosta de vir aqui, ó, e pegar a saída já de fone aqui da mesa, né? Que já é mais ou menos uma saída do que está sendo enviado lá para sua live, né? Então como é que eu faço? Eu não gosto de pegar o sinal daqui. Tem outras pessoas também, elas gostam de pegar o LR aqui, que está ligado lá no PA. Então ele liga o PA dele para ele ter a referência. E a referência dele, da mixagem dele, são as caixas de PA. Como é que eu faço? Eu envio o sinal da minha mesa ou da minha placa de áudio para a minha live, tá? E aí eu emito sons. Eu começo a fazer uma mixagem na live. Eu entro na live e começo a fazer uma mixagem. E aí eu escuto. Tem um delay, tem um lag, é chato, mas você precisa começar a se adaptar com isso, tá? Você vai ter um atraso aí que ele vai demorar um pouco mais, alguns segundos, do que você faz aqui até alterar aqui na sua live, tá, pessoal? Outra coisa também que eu gosto de fazer, que assim, comigo funciona bastante, tá, pessoal? Eu uso aqui, ó, eu uso as minhas mandadas para minha live, eu mando sempre via Matrix, tá? Então como é que eu faço? Aqui nessa minha Matrix aqui, eu pego um sinal cópia do LR, então que tá vindo para cá, eu mando para cá, para esse LR aqui, e daqui eu jogo lá para a saída analógica da mesa lá, a saída auxiliar da mesa, né? Então a saída desse meu Matrix, aqui na mesa ela vai virar duas saídas do meu auxiliar, tá? Você pode usar isso aí de outra forma. É só como eu faço o meu teste de percepção. E aí eu pego essa cópia, já que vem para cá, eu jogo para minha placa de áudio, e aí eu monitoro aqui, ó, aqui nessa parte de monitor aqui dela aqui, ó, tá? E o monitor, boto meu fone de ouvido, eu sempre monitoro minha live com fone de ouvido, porque eu já estou com meu ouvido muito bem treinado com esse cara aqui. Então eu já sei o que, por exemplo, se eu ouvir um PA com a minha música, que eu já estou acostumado a ouvir, a minha referência sempre vai ser esse fone aqui. Então eu já tenho a minha referência lá. E aí eu monitoro lá, né? E aí eu pego aqui o sinal da minha live também, entro mais cedo, faço algumas, sei lá. Pessoal, quando eu falo fazer teste, é fazer teste mesmo. Por exemplo, eu costumo fazer aqui nas minhas lives, quando eu vou fazer uma live no YouTube, quando eu vou fazer qualquer uma outra situação de lives, eu costumo testar tudo 5, 6, 7 vezes antes de eu liberar esse sinal para as pessoas. Um dia antes eu passo o dia inteiro testando. Se você não tem tempo para fazer isso, pelo menos fique o dia inteiro por conta, para você fazer todas as simulações, todos os testes, porque sempre vai dar alguma coisa errada, tá, pessoal? Sempre acontece algum errinho, alguma coisa não está comunicando direito, aparece um ruído. Principalmente uma outra situação que aconteceu com o Windows. Então, e aqui a gente já entra também em uma outra situação que eu vejo que dá muito errado e as pessoas não estão tão habituadas. O meu OBS do Windows, ele funciona de uma forma diferente do meu OBS do meu Mac, tá? O meu OBS no meu Windows, no meu computador do Windows, eu testei isso aqui em 3 computadores diferentes, tá, pessoal? E sempre no Windows eu tenho alguma diferença de alguma coisa. O meu sinal do Windows, do que está entrando lá no OBS, ele às vezes ele vai alterando, ele vai mudando. Então é diferente o meu tipo de sinal quando eu estou trabalhando com isso no Windows do que quando eu estou trabalhando no Mac. Então aqui vai uma das coisas que sempre dá errado, porque as pessoas
não fazem isso, né? Que é como eu estava falando no tópico anterior, que é você testar, você se acostumar com esse setup que você está utilizando para lives. E assim não deveria ser, mas cada computador ele reage de uma forma, ele entende, ele faz a leitura de dados de uma forma diferente do outro. Eu já percebi isso. Por mais que você tenha um computador top das galáxias aí, ele não vai ser igual ao outro, tá? Assim, todos os computadores que eu mexi até hoje, eles davam alguma diferença em algum momento. Seja porque estava pesado demais, tinha muito software ligado, alguma configuração que já veio habilitada de uma forma que não veio em outro. Então assim, essas situações elas não são 100% confiáveis assim, para você pode só ligar, colocar e saber que vai dar certo. Então assim, se habituem com esse tipo de problemas que vão dar, né? O Windows, eu costumo dizer, eu uso muito o Windows, mas o Windows costuma travar muito, costuma fechar. Ó, já instalei o OBS em computador, que no meio da live, ele fechou, simplesmente deu aquele erro e fechou a tela, ele travou. Então vocês precisam se acostumar com isso, vocês precisam fazer várias simulações, testar incansavelmente várias vezes, até vocês conseguirem chegar em algum resultado que seja satisfatório. Por exemplo, comunicação da mesa, uma mesa com a placa, ou comunicação direta do computador com a mesa. Como é que você faz isso, a parte de endereçamento, para você encontrar a placa com o outro. Então assim, vocês precisam se acostumar. E muitas pessoas, quando vão fazer as lives, não conseguem obter sucesso porque elas não testam a quantidade que deveriam testar, né? Não testam o tanto que deveriam testar. Ó, sábado passado mesmo agora eu fui fazer uma live, e eu fiz uma live de mais de 2 horas, tá? Mas antes eu passei o dia inteiro, a live era 7 horas da noite, eu peguei, eu fui montar, escolher o setup que eu iria utilizar para fazer aquela live, tá? Então montei todo o meu setup pela manhã, testei todo o dia, tá? Até 1, 2 horas antes da live, testando e colocava e jogava informação para a internet, para sentir a internet, como é que ela ia se comportar. E ainda deu coisa errada. Quando eu fui fazer na hora da live, tinha hora que dava umas travadas, eu configurei o software certinho, medi a internet, vi o que estava dando, medi, coloquei tudo, mas quando deu de noite, a internet baixou um pouco a qualidade e aí eu tive problemas no meu software na hora que estava enviando para a internet, e aí começava a ficar travando, tinha hora que ele caía, entendeu? Então assim, são situações que a gente vai passar, mas a gente consegue minimizar quando você tem um bom preparo, quando você já se acostuma com os problemas, né? Então como é que eu fiz nessa minha live? Na hora eu já entendi o que estava acontecendo lá, que era o único elo fraco da corrente, era a conexão, que eu não tinha controle. Então eu fui ajustando o meu software em tempo real, eu fui ajustando o meu software para a internet que estava naquele momento, tá? Porque eu já sabia que o problema era lá, entendeu? Porque eu já estava familiarizado com aquele problema, com o problema não, porque eu já estava familiarizado com o software, com todo o setup que eu montei para fazer minha live. Então eu não fui surpreendido em nenhum momento por conta disso. Então eu já testei muito antes de levar e colocar a prova aí para vocês, tá, pessoal? Então isso são as minhas experiências que eu conquistei, são as coisas que eu treinei aqui que deram super certo para mim, tá? São esses 5, então recapitulando aí, os 5 etapas que você precisa ter para você ter uma live aí de qualidade. Primeira coisa, você precisa checar se a sua internet está bom, você tem uma boa qualidade de internet. A segunda coisa, se o áudio que você está comunicando no seu computador com a sua mesa de som é um sinal de qualidade, está trafegando por ali um sinal de qualidade, e não seja um cabinho desse aqui, provavelmente você vai ter problema. 3, você precisa configurar o seu software, tá? De acordo com a sua necessidade que você vai utilizar, seja internet, tipo de console, tipo de câmera que você vai utilizar. Então você precisa configurar seu software para isso. Você precisa saber ter uma excelente referência, tá? Então, uma referência que se você tiver uma boa referência aí na sua live, provavelmente você vai fazer uma mix que para a live não vai ser tão interessante. A quinta coisa é se habituar. As pessoas não se habituam com o tipo de equipamentos que estão utilizando com essa nova realidade, então elas não se submetem
a testar os equipamentos, a se acostumar com isso, tá? Ou então não investe em informação para você aprender a fazer isso da forma correta, aí fica fazendo coisas erradas aí na internet, aí na hora de você mandar live, começa a ser ruim, o pessoal começa a criticar, o pastor não está feliz, você não está feliz, e é isso aí que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então, isso aí era o que eu queria trazer para vocês, que são as 5 coisas que sempre dão errado aí para a maioria das pessoas quando elas vão começar a entrar nesse universo das lives, né? Então, você que já se aventurou nesse mundo das lives, já teve algum problema desses aí? Já passou por alguma situação dessas aí que eu citei para vocês aí dessas 5 situações? Que aconteceu todas, aconteceu só uma ou não aconteceu nenhuma com vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Se você também curtiu esse vídeo, não esquece de deixar sua curtida aí, é muito importante. Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você receber informações aí que a gente deixa todos os dias. A gente está com o desafio 365 dias de áudio, então eu me comprometi de todos os dias estar trazendo um vídeo de áudio aqui para vocês, e vocês podem conferir aí que todos os dias a gente tem uma publicação de áudio aqui no nosso canal. Beleza? Então, se vocês curtirem aí, deixa a curtida, se inscreve. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, é Áudio para Igreja, @Áudio para Igreja. Então, segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá no Facebook. O Instagram, principalmente, é o canal que eu mais interajo com as pessoas. Então, eu coloco muitas enquetes, eu coloco muitas informações lá também. Tem alguns conteúdos que são exclusivos do Instagram, tem alguns conteúdos que são exclusivos aqui do YouTube. Então, se vocês aí querem ficar sempre por dentro de todos os tipos de conteúdo que a gente está postando aqui no Áudio para Igrejas, eu recomendo vocês também seguirem a gente lá nas outras redes sociais, tá? @Áudio para Igreja. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Espero que eu tenha ajudado vocês tenham entendido que vocês não estão só nesses problemas aí. Muitos desses problemas também acontecem comigo, acontecem com todos aí. Vocês veem essas lives desses grandes artistas famosos aí, que acontece de dar erro, dar coisa errada na hora do vamos ver. E é isso aí, o áudio é isso aí, ninguém tá livre desse tipo de problema. Beleza, galera? Então é isso aí, um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!